A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Raio-X da Bíblia. Começamos com o Salmo 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele-os aterra com o seu furor. Sou eu, diz, que me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados, o tema do nosso Raio-X da Bíblia hoje é o que significava a palavra Evangelho para os primeiros cristãos e que desafios para a vida cristã hoje. Repito, o que significava a palavra Evangelho para os primeiros cristãos e que desafios para a vida cristã hoje. Esta é a primeira parte. Teremos outros programas, Raio-X da Bíblia, subordinados a este tema. E nós acabamos de celebrar o Natal do Senhor, o Natal que é o nascimento do Messias, e este Messias traz uma mensagem, e essa mensagem chama-se Evangelho. Então é importante aprofundar o significado desse termo nas primeiras comunidades cristãs e depois irmos vendo também os desafios para nós hoje, dessa compreensão, que desafios podemos tirar para nós hoje. Então, a primeira coisa é que Evangelho em grego Evangelion, sim, se diz em grego. Os hebreus diziam besorá, para dizer evangelho, para dizer boa notícia. Então, este significado de boa notícia é muito genérico, é muito vago. Então, não é que sempre que encontramos este termo evangelho, sobretudo no Novo Testamento, tem o mesmo significado.
até podemos dizer que sim, o significado base é boa notícia, mas tem outros significados que enriquecem este significado base. Então, temos que prestar muita atenção ao lermos os evangelhos, o Novo Testamento em geral. Quando nos deparamos com este termo evangelho, não podemos imediatamente pensar que então quer dizer boa notícia, boa notícia, boa notícia, mas é preciso aprofundar no contexto de cada termo, no contexto deste termo no Novo Testamento, para entendermos de fato o que significa o termo evangelho, como é que é usado esse termo em cada contexto. Isso é mais para, de fato, encorajar os irmãos que me escutam a aprofundar as Sagradas Escrituras, não deter-nos num conhecimento muito superficial que eu já fiz alguns dizem, já fiz o curso para catequista, já fiz a preparação para catequista, já fiz um curso bíblico e aí disseram-me que evangelho quer dizer boa notícia, então sempre que se lê na missa e sempre que me deparo com o termo evangelho, eu penso que boa notícia quer dizer boa notícia. Está bem, mas é preciso, repito, aprofundar o significado do termo em cada contexto em que o termo é usado. Agora, dizíamos que os gregos, sobretudo os gregos do tempo do helenismo, não é? O tempo já do grego popular, davam este significado ao termo evangelho, era a boa notícia. Mas antes da boa notícia, também os gregos clássicos, não é? Já na época clássica, o termo evangelho significava a recompensa dada a alguém por transmitir uma boa notícia. Então, não era só a boa notícia que se transmitia, também evangelho era aquela recompensa que se dava à pessoa que transmitiu a boa notícia. Era uma espécie de remuneração que se dava à pessoa que transmitia a boa notícia. Evangelho também na época clássica, antes de Jesus Cristo, na época clássica dos gregos, queria dizer a remuneração que o mestre dava ao seu discípulo. Não é? Isto o encontramos em autores clássicos como Homero, Plutarco e outros. Então, um subsídio ou uma pequena remuneração que o mestre dava ao seu discípulo, isso também chamava-se evangelho. Mas depois, quando chegamos na era do Novo Testamento, do grego chamado koiné, um grego popular, um grego do povo, então a palavra evangelho assume muito mais o significado de boa notícia ou um bom recado, que é mais do original mesmo, da etimologia, aquilo que se diz etimologia, quer dizer, da raiz do termo, evangelho, evangelion, quer dizer bom, não é? Gelion quer dizer notícia, mensagem ou recado. Então, o grego popular recuperou o significado, digamos, original, ou desde a raiz do termo evangelho. Ev ou eu quer dizer bom, gélio ou gelion quer dizer mensagem ou notícia e bom recado, né? Eu gosto de traduzir este termo. É verdade que nós sempre o traduzimos como uma boa notícia ou boa mensagem, mas é também o bom recado. Um recado, alguém que transmite um recado bom. É a boa mensagem, neste caso, do reino de Deus. É a boa mensagem do Messias. Por isso dizíamos que o nosso tema é pertinente,
sobretudo depois do Natal, celebramos o nascimento do Messias. Sabemos que o Messias traz-nos uma mensagem, então convém aprofundarmos o significado desse termo mensagem ou evangelho, que é o evangelho do reino, que é a mensagem do Messias. Então, convido-vos a examinar, vamos examinar alguns textos do Novo Testamento, textos-chave, em que o termo evangelho é usado, e aí tentaremos perceber o significado do termo segundo o contexto em que é usado. Então, isso visa ajudar-nos a ampliar a nossa compreensão do termo evangelho. Ampliamos a nossa compreensão do termo evangelho e, ao mesmo tempo, vamos tentar assumir ou perceber também qual é o desafio que essa compreensão do termo evangelho, partindo de cada contexto, não é? O desafio que nos é colocado. Então, podemos começar com Marcos 1,15. Marcos 1,15. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então, Marcos 1,15. Início citação. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Fim de citação. Então, Evangelho aqui quer dizer pregação do Messias. Neste versículo 15 do capítulo 1 de Marcos. Fazei penitência e crede no Evangelho. Aqui, Evangelho não é simplesmente boa notícia. Aqui refere-se à pregação do Messias. Aquela mensagem do Messias, como em Isaías 52:7, aquela mensagem da paz. Neste versículo, para Marcos, não é possível crer no Evangelho sem primeiro arrepender-se. A ordem dos termos aqui é propositada, a colocação das palavras neste versículo. Fazei penitência ou arrependei-vos, depois crede no Evangelho, é propositada, não é à toa. O fato de que Marcos começa primeiro dizendo, Jesus, no Evangelho de Marcos, diz, fazei penitência e depois crede no Evangelho, e não o contrário, crede no Evangelho e fazei penitência. Então, esta ordem das palavras é propositada. A fé torna-se autêntica se acompanhada com um processo de arrependimento. Não é? A conversão de mente e coração capacita-nos para acolher a mensagem do Messias, a novidade da mensagem do Messias. Então, repito, Evangelho aqui é a pregação do Messias, que deve ser acolhida como resultado de um processo de conversão, de arrependimento. Eu tenho que entrar no processo de arrependimento para poder captar a pregação do Messias. Se eu não me arrependo, se eu não faço esta conversão de mente e coração, eu não posso captar a pregação do Messias. Eu posso ouvi-la, eu posso até ler a pregação do Messias, mas não posso assumir na íntegra a pregação do Messias. Então, vemos, irmãos, que então a palavra evangelho, neste versículo 1:15 de Marcos, quer dizer pregação do Messias, que é fruto deste entrar no processo, não é? No processo de conversão. Quer dizer, o Evangelho como pregação do Messias, que é acolhida
só por alguém que entrou no processo de conversão. Agora, aqui vale a pena precisar que também é verdade que o Evangelho transforma a pessoa que o acolhe. Então podemos dizer que é possível que alguém primeiro acolha o Evangelho e através do acolhimento do Evangelho a pessoa seja capaz de arrepender-se e transformar-se. Isso também encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas o contexto de Marcos 1,15 sugere o contrário, que eu só posso acolher o Evangelho se entrar no processo de conversão de mente e coração. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dizíamos que esta interpretação vem-nos mesmo da ordem das palavras nesta pregação de Jesus em Marcos 1,15. Primeiro, arrepender-se, depois, crer no Evangelho. Crer no Evangelho quer dizer acolher o Evangelho, assumir o Evangelho. Então, o desafio que se coloca aqui para cada um de nós é mesmo isso. É entrar no processo de conversão de mente e coração para podermos crer no Evangelho. Para podermos crer no Evangelho. Uma fé autêntica surge ou é alimentada por esse processo de conversão de mente e coração. De contrário, essa fé não é autêntica, é uma fé superficial, é uma fé que não transforma o coração, não transforma a vida, não transforma a sociedade. Então, é esse processo de conversão de mente e coração que me capacita para crer ou acolher a pregação do Messias. Podemos também considerar Marcos 8,35. Início de citação. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, diz Jesus. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Fim de citação. Agora, o Evangelho neste texto de Marcos 8,35, repito a citação, não é? Início de citação, porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Fim de citação. O Evangelho neste texto quer dizer toda a pregação de Jesus. O termo Evangelho Jesus usa aqui para significar toda a sua pregação. O contexto cultural deste versículo é que naquele tempo era normal que o discípulo desse a sua vida pelo mestre por causa da amizade que existia entre eles ou por outros motivos. Mas Jesus fala de dar a vida não só por ele aqui, né? Neste versículo, não só por ele, que é o mestre, né? Mas também pela mensagem que ele traz. Portanto, era fundamental para Marcos, não é? O Evangelho de Marcos, era fundamental que o cristão abraçasse não só a pessoa de Jesus, atraído pelas suas obras, quiçá, mas sobretudo atraído pela sua mensagem. Porque é a mensagem de Jesus que permanece e continua a dar vida ao ser acolhida e vivida pelas pessoas. Este versículo 8, o versículo 35 do capítulo 8 de Marcos é uma crítica a todos aqueles que tendem a crer em Jesus pelos milagres que ele faz e não pela sua mensagem de vida. De fato, João
reitera isso, João 20, 29. Felizes aqueles que creem sem terem visto, reitera isso. E Marcos 8, 35 diz aqui. Então, nós, os cristãos, devemos perder a nossa vida, não só por Jesus como pessoa, pelos seus milagres e pelo seu poder, mas sobretudo pela sua mensagem. Então, é Jesus mesmo que o diz aqui, em 8:35 de Marcos, pela sua mensagem. Então, oxalá os cristãos de hoje também pudéssemos valorizar a mensagem do Messias, não só a pessoa do Messias, porque é Deus, porque é Filho de Deus, e celebramos festas e solenidades de Jesus, porque Ele é Filho de Deus, porque Ele é Messias, é o nosso Salvador, mas não tomamos a sério a sua mensagem. E isso está claro, está patente, quando Ele diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, do meu Evangelho. Agora, São Tomás de Aquino compôs um hino muito profundo, em que faz eu acho que é uma síntese, a meu ver, é a síntese desta ideia de crer na mensagem de Jesus, não só na sua pessoa como nosso mestre, por aquilo que ele faz por nós, mas pela sua mensagem. Eu devo crer na mensagem, devo assumir e seguir e viver a sua mensagem. São Tomás faz um resumo dessa ideia de crer na mensagem de Deus, mesmo sem ter visto, não é? Ele, é claro que compôs este hino no contexto da Eucaristia, mas pode ser usado também para entender o significado deste versículo 35 do capítulo 8 de Marcos. Eu gostaria de ler a versão em latim, não é? Do hino de São Tomás de Aquino. Visus, tactus, gustus, inte fallitur. Quer dizer, a visão, o tato e o paladar falham com relação a ti. Pois diz: sed audito solo tuto creditur, mas só de ouvi-lo em tudo creio. Então, isto é profundo. A visão, o tato e o paladar falham com relação a ti, mas só, não é? Só basta ouvir-te, não é? E eu creio em tudo. Não é? Visus, tactus, gustus in te fallitur, sed audito solo tuto creditur. Então, é este desafio que colhemos, não é? Deste texto de Marcos 8:35, que nós, os cristãos de hoje, também possamos tomar a sério a mensagem do Messias, possamos celebrar a palavra do Messias e que não caiamos só nas celebrações da pessoa. Celebramos o nome de Jesus, celebramos a festa do nascimento de Jesus, celebramos a sua paixão e morte, celebramos muitas festas da pessoa do Messias, mas tendemos a perder de vista os desafios e o conteúdo da mensagem do Messias. Podemos passar a outro texto, Marcos 10, 29. Marcos 10, 29, início de citação. Respondeu Jesus a Pedro: em verdade vos digo, ninguém tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Então, conhecemos esta promessa de Jesus a Pedro. É claro que é a Pedro, mas a todos os discípulos. Então,
Jesus que diz: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, receberá, não é? 100 vezes mais em familiares e depois a vida eterna. Aqui, o termo Evangelho deve ser entendido como a mensagem da fraternidade universal. É um significado que tendemos a perder de vista ao lermos este versículo 29 do capítulo 10 de Marcos. Repito aqui, a ideia deste raio-x da Bíblia é ajudar-nos a ampliar a nossa compreensão do termo Evangelho e não fiquemos só com aquele significado etimológico original. Evangelho quer dizer simplesmente boa notícia. Mas ao examinarmos os versículos em que o termo é usado no Novo Testamento, descobrimos outros significados que enriquecem este significado original de boa notícia. Então este é outro significado, este de Marcos 10, 29. Evangelho aqui quer dizer a mensagem da fraternidade universal. Dizia que tendemos a perder de vista este significado. Mas o contexto literário do versículo sugere que Jesus, ao falar do Evangelho, aqui estava a pensar na fraternidade universal. Se a pessoa renunciar tudo pelo Evangelho, né, pela mensagem da fraternidade, recebe 100 vezes mais em fraternidade no mundo. Investirmos a viver a fraternidade, receberemos 100 vezes mais essa fraternidade no mundo. Agora, a realização dessa fraternidade no mundo também partiu já dos Atos dos Apóstolos, nas primeiras comunidades cristãs. Por exemplo, Atos 2, 41, 47, e lemos que os que aceitaram a mensagem foram batizados e mantinham-se unidos e eram irmãos. Então, esta mensagem, este evangelho da fraternidade, João 15, 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Fim de citação de Jesus, João 15, 12. Mas para que isso aconteça, devemos dar a vida pelo próximo. João 15, 13. Então, este dar a vida é a condição, dar a vida pelo próximo é a condição para que este evangelho da fraternidade se torne realidade no mundo. Enquanto não conseguirmos, enquanto não dermos a nossa vida pelo outro, enquanto continuarmos a pensar em nós mesmos, não haverá fraternidade no mundo. Poderemos continuar a falar da fraternidade, mas nunca se vai tornar realidade a fraternidade no mundo. Então, este versículo 29 de Marcos 10, quando Jesus diz: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho. Aqui não se refere a boa notícia, simplesmente boa notícia. O Evangelho quer dizer a mensagem da fraternidade universal. Então o desafio aqui penso que é muito grande para todos os cristãos, para todas as pessoas de boa vontade, construir a fraternidade. Só assim receberemos o cêntuplo
Só assim receberemos 100 vezes mais em tudo. Se não o fizermos, nada colheremos neste mundo. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Vieni con noi e tu solo non sarai. Dai, vieni con noi e felice tu sarai. Dai, vieni con noi, del suo amor ti sazierà. E per le strade del mondo con un cielo salterai. E a tutti quanti nel mondo la sua gioia porterai. E con te lui vive in te, e per te lui dà la vita. Lui ti accoglie e ti perdona e non ti abbandonerà. Dai, vieni con noi e tu solo non sarai. Dai, vieni con noi e felice tu sarai. Dai, vieni con noi, del suo amor ti sazierà. E per le strade del mondo con un cielo salterai. E a tutti quanti nel mondo la sua gioia porterai. Se lo cerchi con il cuore, presto ti risponderà. E la luce del suo volto verso il cielo ti guiderà. Dai, vieni con noi e tu solo non sarai. Dai, vieni con noi e felice tu sarai. Dai, vieni con noi, del suo amor ti sazierà. E per le strade del mondo con un cielo salterai. E a tutti quanti nel mondo la sua gioia porterai. Dai, vieni con noi e tu solo non sarai. Dai, vieni con noi e felice tu sarai. Dai, vieni con noi, del suo amor ti sazierà. E per le strade del mondo con un cielo salterai. E a tutti quanti nel mondo la sua gioia porterai. Dai, vieni con noi e tu solo non sarai. Dai, vieni con noi e felice tu sarai. Dai, vieni con noi, del suo amor ti sazierà. E per le strade del mondo con un cielo salterai. E a tutti quanti nel mondo la sua gioia porterai. Bem-vindos a esta segunda parte do nosso Raio-X da Bíblia, irmãos, de hoje, cujo tema é o que significava a palavra Evangelho para os primeiros cristãos e que desafios para a vida cristã hoje. Motivamos o nosso tema dizendo que depois de termos celebrado a vinda do Messias, e o Messias traz uma mensagem, e a mensagem do Messias chama-se Evangelho. E Evangelho em grego quer dizer boa notícia, mas que este termo é usado com outros significados também no Novo Testamento, significados que não são contrários ao significado original, mas que visam enriquecer o significado original de boa notícia. Então dizíamos que era bom, que convinha aprofundarmos os vários significados deste termo Evangelho no Novo Testamento para entendermos como é que os primeiros cristãos assumiam este termo e como é que o viviam. E daí também nós podemos
tirar algum desafio para a nossa vida cristã hoje. Então, podemos passar para o texto de Marcos 13:10. Marcos 13:10. Início de citação. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Fim de citação. Estamos aqui, neste versículo, num contexto em que Jesus faz a profecia referente à perseguição dos discípulos por sua causa. O Evangelho aqui é a novidade da mensagem do Messias. Não é só boa notícia, mas é a novidade da mensagem do Messias. Aquilo que incomoda os outros, aquilo que não entra nos esquemas do mundo. Evangelho aqui é isso, neste versículo. É aquilo que não entra nos esquemas do mundo. Jesus diz que essa novidade do Evangelho deve ser pregada a todas as nações. E nesta linha de ideias não se trata de uma pregação de teorias, mas sim de uma mensagem que incomoda e mexe com culturas, mentalidades, crenças, modos de ser, modos de viver. Então, é o significado de Evangelion neste versículo aqui. Usa-se mesmo isso. Quando Jesus diz, primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Aqui não é simplesmente boa notícia. Aqui é a novidade da mensagem do Messias. E é essa novidade que incomoda. Agora, Mateus 10:34, Jesus faz aquela afirmação: não penseis que vim trazer a paz à terra. Ela é uma afirmação muito forte, mas é mesmo essa, remete-nos a essa novidade do Evangelho que incomoda, que mexe com culturas, mentalidades e crenças. Eu não vim trazer a paz ao mundo. Pois Marcos 13, versículo seguinte, nós estamos a ler o versículo 10, mas se vamos ao versículo 12 de Marcos 10, lemos, início de citação: o irmão entregará à morte seu irmão, o pai o seu filho, os filhos erguer-se-ão contra os pais, erguer-se-ão contra os filhos e os matarão. Então, tudo isto é para frisar que o Evangelho, o termo Evangelho neste versículo 10 de Marcos 13, quer dizer a novidade que incomoda, a novidade que não entra nos esquemas deste mundo. É a novidade da mensagem que incomoda, que desafia as pessoas a saírem do seu modus vivendi, desafia as pessoas a abandonarem a sua mentalidade arcaica e a entrarem na novidade do Evangelho de Cristo. E isso cria, se queremos, uma espécie de convulsão no mundo, porque a mensagem do Evangelho traz essa novidade que não pode ser encaixada, mas transforma tudo, renova tudo. Então, é muito interessante o significado do Evangelho neste versículo 10 de Marcos 13, que nos desafia a igreja a pregar a novidade do Evangelho. Marcos 14:9, Jesus falando daquela mulher que lhe tinha lavado e perfumado os seus pés em Betânia. Jesus diz, início de citação: em verdade vos digo, onde quer que for pregado
todo mundo o evangelho, será contado para sua memória o que esta mulher fez. Marcos 14, 9. Verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Fim de citação. Também Mateus 26, 13. Evangelho, esta afirmação de Jesus, também encontramos em Mateus 26, 13, que evangelho significa não simplesmente boa notícia. Aqui é a mensagem da gratuidade. A mensagem da gratuidade. Então, deverá ser pregada em todo o mundo. E onde for pregada essa mensagem da gratuidade, esta mulher que lavou os pés de Jesus e os perfumou, não é? Com um perfume muito caro, esta mulher será recordada, quer dizer, será tomada como exemplo para aqueles que escutam e vivem o evangelho da gratuidade, porque esta mulher usou um perfume muito caro em troca de nada. Então, aqui Jesus usa o termo evangelho não simplesmente para significar boa notícia, mas sim o evangelho da gratuidade. Aquela mulher que lava os pés, Jesus será recordada, será tomada como exemplo por todos aqueles que pregarem e escutarem este evangelho da gratuidade, aqueles que viverem o evangelho da gratuidade nas suas vidas. Temos uma afirmação também muito forte de Jesus em Mateus 10, 8. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Este é o evangelho, é a síntese do evangelho da gratuidade, da mensagem da boa notícia da gratuidade. Depois temos uma outra expressão em Mateus 4, 23, onde se fala do evangelho do reino, e aí poderemos também captar outro significado do termo evangelho, o evangelho do reino. To evangelion tes basileias. To evangelion, o evangelho tes basileias. Quer dizer, do reino. Agora, esta especificação, esta determinação do reino das basileias dá um significado um pouco mais enriquecido ao termo evangelho. Agora, Mateus 4, 23 diz, início de citação, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, o evangelho das basileias, quer dizer, o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então, aqui o evangelho quer dizer reino. Embora as nossas traduções digam evangelho do reino, como aqui o evangelho pertencesse ao reino, mas aqui quer dizer evangelho igual reino. Isto é, a meu ver, não é muito difícil. Na língua grega, tem muito dessas expressões em que a pessoa diz, não sei, evangelho do reino, mas
O que quer dizer que Jesus, neste caso, pregava o reino. Jesus pregava o evangelho do reino, quer dizer, ele pregava o reino. Então, evangelho igual reino. Então, aqui, Jesus prega o reino. Prega o reino. Que é o conteúdo da pregação oral e vivida de Jesus. O conteúdo da pregação de Jesus é o reino. O reino é o conteúdo e é o fruto da pregação. Então, em outras palavras, os valores do reino, aqueles, por exemplo, os descritos em Romanos 14:17, reino de Deus não é comida nem bebida, diz Paulo aos Romanos, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, este é o conteúdo da pregação e é o fruto da mesma. Então, aqui neste versículo 23 de Mateus 4, dizíamos evangelho, o termo evangelho quer dizer reino. Porque o reino é o conteúdo e é o fruto ao mesmo tempo, não é? É conteúdo e fruto da pregação de Jesus. Mateus 24:14 diz Jesus: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Evangelho do reino. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo. Aí simplesmente podemos ler: este reino será pregado. É a mesma coisa. Mateus 9:35 também diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Quer dizer, pregando o reino. Então aqui, evangelho quer dizer reino. Então este reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o desafio aqui também, irmãos, fica muito claro. O desafio para a igreja, o desafio para as nossas comunidades é pregar o reino, não pregar teorias sobre Jesus ou sobre o Evangelho de Cristo, mas o conteúdo que é o reino, pregar o reino oralmente e também com a vida, pregar o reino como fazia Jesus. Então, este significado do termo Evangelho aqui que encontramos em Mateus 4:23, Mateus 24:14, Mateus 9:35, Evangelho quer dizer reino. Pregar Evangelho quer dizer pregar o reino com a boca, mas também com a vida. E o reino, dizíamos, baseando-nos em Romanos 14:17, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, sei lá, irmãos, possamos cada um de nós ser estes pregadores do reino, não pregadores de palavras de Jesus, muitas palavras de Jesus que permanecem, às vezes tendem a ficar vazias, mas oxalá toda a igreja, todo cristão fosse um pregador do reino. Agora, seria de terminar com o texto de Marcos 1:14. Também temos outra expressão que nos ajuda a perceber melhor o que é que Jesus, ao usar o termo evangelho, queria dizer, e o que é que os primeiros cristãos, nossos antepassados no cristianismo, na vida cristã, o que é que para eles significava o termo evangelho. Evangelho, então, Marcos 1:14. Marcos 1:14. Início de citação. Depois que João foi preso,
Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus. Fim de citação. Evangelho de Deus. Agora, o que é que significa isso? Que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus. Então, podemos dizer que Evangelho é boa notícia de Deus, Deus Pai. Então, Evangelho de Deus quer dizer Jesus pregava a boa notícia de Deus Pai. Está bem, mas o contexto ilumina-nos, não é? Para outros, não é? Outro significado um pouco mais profundo da palavra Evangelho. Aqui, Evangelho de Deus é essa mensagem sobre a vitória, o poder de Deus. Porque de fato Jesus pregava o Evangelho de Deus através da palavra e da ação, é quando ele curava os doentes, expulsava os demônios. Então aqui em Marcos 1,14 é o Evangelho da vitória ou do poder de Deus. Jesus pregava o Evangelho da vitória, o Evangelho do poder de Deus. Dizíamos, não faz muito, num desses programas, eu dizia do Deus Gibor, do Deus forte, não é? Usando um termo do texto hebraico do Antigo Testamento, do Deus Gibor, do Deus forte. Então, aqui é uma passagem, esta é uma outra passagem do Evangelho que retoma essa ideia do Deus Gibor, do Deus forte. Então Jesus pregava o Evangelho de Deus, e não é simplesmente a boa notícia de Deus Pai. Aqui se queremos, é a mensagem do Deus forte que passava, que era escutada e vista, e Jesus a transmitia através das suas palavras e através das suas obras. É o Evangelho, se queremos, da vitória do bem sobre o mal. É o Evangelho da vida, a vitória da vida sobre a morte. Em poucas palavras, é o Evangelho da esperança em Deus que é fiel, em Deus que não engana. O Evangelho de Deus, sobretudo para aqueles que vivem sem esperança. O Evangelho de Deus aqui em Marcos 1,14 é o Evangelho para aqueles que duvidam do poder de Deus em suas vidas, aqueles que duvidam da vitória atual de Deus perante o mal. Sim, o mal tão rampante no mundo, muitas pessoas começam a duvidar do poder de Deus, da vitória de Deus. Então o Evangelho de Deus neste versículo 14 de Marcos 1 é o Evangelho da vitória, não é? Perante esta rampante, esta proliferação do mal no mundo, a corrupção, a injustiça, a maldade, a morte de pessoas inocentes. A igreja hoje deve pregar o Evangelho do poder de Deus vitorioso. E dizíamos que este quer dizer, em poucas palavras, não é? Por outras, é o Evangelho da esperança. O Evangelho da esperança. Deus que é fonte de esperança. Romanos 8:18 diz: considero, Paulo diz aos Romanos, início de citação, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está revelada. E depois no versículo 22 dirá: toda a natureza criada geme agora como em dores de parto. Fim de citação. Então, este é outro significado que é muito profundo, outro significado do termo Evangelho no Novo Testamento, que encontramos em Marcos 1,14, quando diz que Jesus pregava o Evangelho de Deus, não é? Ton é o Angelion
Theu, não é? Do Theu quer dizer de Deus. Dizíamos que aqui deve ser, o significado é do Deus forte. Do Deus forte. Deus vitorioso. Então, aqui, por outras, é o evangelho da esperança, do Deus que é vitorioso também perante o mal que é tão rampante no mundo da corrupção, das injustiças, da maldade, da morte, não é? Da discriminação, do racismo. Não é? Perante tudo isto, a igreja deve continuar a pregar o evangelho de Deus, segundo Marcos 1,14, e dissemos que significa que é do Deus forte, que é o evangelho da esperança no poder de Deus, da esperança na vitória de Deus. Então, continuaremos, irmãos, na próxima semana com este tema, com outros textos do Novo Testamento que usam o termo evangelho, para aprofundarmos outros significados deste termo, para, dizíamos, ampliarmos a nossa compreensão do termo evangelho no Novo Testamento. Gostaria de terminar com o Salmo 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós, quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Pois, Senhor, há vez de nos guardar, defender-nos sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados ouvintes da Rádio Maria, acompanhou-vos neste programa Raio X da Bíblia, o Padre José Joaquim, missionário comboniano. Que em vossas vidas haja bênção sobre bênção. Até para a semana.